Passamos a palavra nesse momento ao Vanderlei Sartori, que fala pela CONTAC. CONTAC. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Paulo Paim. Estou hoje aqui representando a CONTAC, em razão do presidente, o senhor Ciderley, não ter possibilidade de estar aqui no momento, por ter um compromisso agendado anteriormente e bastante relevante, por isso pediu para que eu viesse até aqui. E noto que a minha tarefa não é das mais fáceis aqui nesse momento, porque, pelo que me consta, eu sou o último inscrito e vou fazer um esforço muito grande para não repetir o que já foi dito, porque as coisas que foram ditas aqui foram de extrema propriedade e nem vou estar preocupado com o tempo, né? Vou tentar ser econômico, né? Porque acho que a repetição não vai levar a lugar nenhum. Mas queria fazer um registro de que talvez para essa audiência pública também fosse interessante ter chamado, e aí fica o registro para as próximas, os representantes do Ministério Público do Trabalho, que são pessoas que têm tido um papel muito importante na defesa da saúde e segurança do trabalhador. Às vezes, dentro do movimento sindical, nós travamos um debate de que o Ministério Público estaria substituindo o sindicato nas suas atribuições e que isso geraria um certo ciúmes. Mas, na verdade, as pessoas de bom senso sabem muito bem que nós poderíamos estar atuando em conjunto, né? Por quê? Porque, infelizmente, as prerrogativas do Ministério Público são muito superiores à do movimento sindical. O movimento sindical hoje enfrenta problemas seríssimos, inclusive com relação à estabilidade sindical. Muitos dirigentes estão sendo demitidos das empresas porque não estão dentro daqueles 7 que o TST entendeu como sendo o número aceitável de estáveis dentro de um sindicato. E que em sindicatos de grande porte, isso é insignificante, isso inviabiliza o trabalho sindical. Houve um retrocesso no entendimento do nosso judiciário a respeito disso, absurdo. E que nós estamos, através do movimento sindical, fazendo as gestões, as pessoas devidas, e fica aqui nosso registro para o senador Paulo Paim, de que essa situação é insustentável. Porque, para o trabalhador, para o dirigente sindical defender o trabalhador lá, ele precisa ter alguma garantia. O Luiz falou aí do cientista. Que situação? O cientista que se habilita a fazer algum comentário, alguma crítica numa situação fundamentada na ciência, ele está arriscado a perder sua casinha, isso é grave. Para o dirigente sindical, se ele tem uma postura um pouco mais ativa, ele está arriscado a perder o seu emprego. E, infelizmente, o nosso Tribunal Superior do Trabalho tem tido alguns posicionamentos bastante retrógrados nisso. E nós estamos aqui para fazer esse alerta. Talvez também fosse importante trazer o judiciário para esse espaço de debate, porque porque no final das contas, senador, quem vai tomar a decisão de se aplica ou não se aplica, se indeniza ou não indeniza, se interdita ou não interdita, vai ser o judiciário. E, nesse sentido, às vezes o dirigente sindical, às vezes o representante do Ministério Público fica de mãos atadas, porque a decisão, a tinta na caneta está na mão do juiz, está na mão do tribunal, está na mão do Tribunal Regional, está na mão do TST. Então, nós temos essa preocupação de que precisamos não só discutir nos âmbitos governamental, nos âmbitos do movimento sindical, no âmbito aqui do parlamento, mas também no âmbito do TST, o que está acontecendo. Nós estamos numa situação hoje, dita de quase pleno emprego, que nós deveríamos agora sim estar com o foco centrado, especialmente nas questões de medicina e segurança do trabalho. É o momento adequado. E a gente vê algum movimento por parte de sei lá quem, no sentido de flexibilização de direito do trabalhador, discutir trabalho por hora. Isso também é inaceitável. Se porventura hoje a classe trabalhadora tem condições de negociar melhor, porque está nessa condição de pleno emprego,
Então, vamos fazer avançar essa discussão da segurança e saúde do trabalhador. E quero registrar aqui, não vou ser tão generoso com as empresas. Na verdade, os empresários, que inclusive participam da CTPP, da qual eu assessoro a bancada dos trabalhadores, eles têm um comportamento com relação à saúde e segurança do trabalhador como se estivesse numa negociação coletiva. Eles querem negociar. Olha, nós vamos dar 4 enfermeiros e não 5. Essas questões de segurança e medicina do trabalho, elas não estão no âmbito da negociação. Elas devem estar no âmbito da discussão técnica. E aqui nós temos gente muito qualificada para mostrar. Está aqui o meu professor Paulo Albuquerque, que já deu altas lições a respeito, e que essa palestra eu assisti lá no Paraná também, de que, na verdade, é uma mudança de visão da coisa. E isso, infelizmente, a gente vê que caminha a passos muito lentos e que, ainda assim, a gente sente alguns retrocessos. Eu quero observar também, que aqueles que atuam lá na base, aqueles que atuam atendendo o trabalhador, como eu, dentro de alguns sindicatos de trabalhadores, sabem com muito mais propriedade do que, às vezes, as pessoas que estão, com toda a boa vontade, atuando no governo, atuando no Senado, mas sabem o que é o sofrimento humano. E aqui hoje nós estamos na Comissão de Direitos Humanos, porque a gente enfrenta aquele trabalhador que não tem condição de trabalhar, não suporta mais aquela carga de trabalho, e não encontra amparo nem no INSS, nem no empregador, em lugar nenhum, e bate as portas do sindicato, e o sindicato também não consegue dar resposta. Quando a gente fala de medicina e segurança do trabalho, a gente também gosta de registrar que o que seria um instrumento importantíssimo na mão do empregador para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, acaba sendo, na verdade, um instrumento para medir a vida útil daquele trabalhador para depois trocá-lo. Não é para prevenir o acidente, não é para prevenir a doença, mas faz-se a análise biomorfológica daquele trabalhador e sabe que ele vai aguentar aquele ritmo apenas por 1 ano e meio, 2. Então, um pouquinho antes dele dar problema, vai lá e troca. Essa, infelizmente, é a visão que prevalece nos empresários. Não quero generalizar, não quero ofender nenhum empresário, mas, infelizmente, na lida do dia a dia, que a gente enfrenta lá no sindicato, que a gente enfrenta nas negociações coletivas e que a gente enfrenta na CTPP, aqui em Brasília, do Ministério do Trabalho, é que o trabalhador é visto como algo descartável, que pode ser substituído. E o custo disso, além daquele sofrimento que eu disse que existe, e que a gente sente porque está lá na base e atende aquele trabalhador para entrar com a ação trabalhista, para reparar pelo dano moral, etc. e tal, a gente assiste aqui em Brasília também. Assiste essa posição atrasada da classe patronal. Registre-se, não são todos. Nós temos o segmento dos frigoríficos, e que o senador Paulo Paim também é signatário de um projeto que visa minimizar os problemas dessa área, dos frigoríficos, abatedouros de frango, que é um absurdo. Nós temos lá trabalhadores que estão sendo lesionados por conta do ritmo. A gente resgata, assim, na memória, eu acho que todos aqui certamente já assistiram, aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde o trabalhador pega a chave de boca e vai. É a mesma coisa. Estamos aqui quantos anos depois? Quase 100 anos após aquele filme. Estamos enfrentando a mesma coisa na desossa dos franguinhos que vão para a nossa mesa. O trabalhador não tem intervalo de pausa, com raras exceções onde o Ministério Público atuou, entrando com a ação civil pública ou entrando com o inquérito civil público para depois conseguir um termo de ajuste de conduta para estabelecer as pausas. E a gente vê a resistência do empregador em estabelecer essas pausas, querendo que haja uma análise ergonômica de cada posto de trabalho. Isso é um absurdo. Então, acho que a gente tem que, vamos dizer, ser um pouco mais duro nesse debate, menos polido, e botar o dedo na ferida. E eu sempre digo, nós lá no estado do Paraná,
através da Federação dos Trabalhadores da Alimentação, o Hernani, que você conhece bem, nós fizemos, no final do ano passado, um grande movimento pelo estado inteiro, nos frigoríficos, mostrando o problema, porque nem os trabalhadores acabavam se identificando com o problema, porque falam tanto para ele que o problema que ele está no braço é porque, quem sabe, ele joga tênis ou toca piano, né? Que ele acaba acreditando que o problema é dele e não é da forma com que ele trabalha. E nós fizemos esse trabalho lá no Paraná, de divulgação, saímos em caravana por todas as cidades que tinham um frigorífico de frango ou de bovinos lá. E você sabe o que aconteceu, senador Paulo Paim? Numa das empresas que visitamos, lá no norte do Paraná, os trabalhadores, na semana seguinte, se identificando com o problema, sentindo que havia amparo do movimento sindical para a sua dor, entraram em greve. Qual foi a atitude da empresa? Demitiu 30 trabalhadores. Porque eles entraram de forma espontânea, né? Eles gostaram do material que viram, se identificaram e falaram assim, não, vamos romper os grilhões. E entraram em greve. E a partir dessa greve, 30 foram demitidos, que felizmente depois, no processo negocial, conseguimos, não a reintegração, mas que as demissões não fossem por justa causa. Olha, foi um grande avanço, né? Então, gente, a situação é grave, né? Eu, às vezes, me emociono um pouco com esse assunto, porque talvez, às vezes, a frieza do papel, do advogado, do tribunal, do juiz, não espelhe aquilo que a gente acaba sentindo no dia a dia, atendendo cada trabalhador. Acho que essa é a contribuição que eu tenho a dar nesse momento. Eu tenho um companheiro, o companheiro Célio, de Criciúma, que ele quer apresentar algumas imagens. Eu vou ceder um pedaço do meu tempo para que ele possa apresentar essas imagens e fazer algum comentário, caso entenda necessário, companheiro. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o senador Paulo Paim, desejar dar os parabéns também em nome de todos os trabalhadores de Santa Catarina. Cumprimentar o nosso senador Cacildo Maldoni, do belo estado de Santa Catarina. Ao senador Suplicy, um grande guerreiro que a gente acompanha aí pelas lutas. Eu só gostaria de usar um pouco desse espaço, até porque eu não consigo me conter. Vim de Santa Catarina, senador, se me permite, cumprimentar os demais colegas da mesa e todos os companheiros e companheiras que aqui estão, porque acompanhando, e nosso sindicato é um sindicato que tem a base, uma unidade da Marfrig, que é a Seara Marfrig. E nós temos, e acompanhando aqui o diretor, o Clever Ávila, né? E fazer uma justiça. Depois que eu passar os vídeos aqui, eu vou realmente... Eu estou passando aqui, vocês podem entender que eu estou no Brasil, mas geralmente a gente usa esse vídeo também em palestras internacionais que a gente está trabalhando aí. Nós pegando as questões das agroindústrias, que a agroindústria hoje no Brasil, senador, é um dos setores econômicos que mais está adoecendo trabalhadores. Até pela questão do ritmo que nós temos implantado no número de cortes, que nós temos, na média, como colocando aí as unidades que nós temos, não interessa o salário, né? Nós temos aí na média de cortes em torno de 9 mil a 10 mil frangos por hora que são abatidos. E aí estamos o local das doenças dos trabalhadores. E quero dizer que um pouco disso que a Marfrig está fazendo também não é tão de vontade própria assim, certo? Nós temos recentemente várias condenações judiciais, e aí, se eu não me engano, foi o José Augusto aqui que falou sobre a participação do Ministério Público do Trabalho. O nosso sindicato lá em Criciúma teve a coragem de formar uma parceria, onde recentemente a Seara Marfrig foi condenada em 14 milhões de reais, e eu sempre tenho colocado o seguinte: nós só vamos ter avanço em cima do empresariado, porque, infelizmente, a grande maioria dos empresariados tem a visão que só discute saúde dos trabalhadores, senador, quando realmente mexe no financeiro, certo? E nós temos aí o ritmo que é implantado. Você imagina um trabalhador desossado de 4 a 6 coxas por minuto, peito de 6 a 9 peitos por minuto, né? Isso, é claro que nós vamos ter trabalhadores doentes,
vamos ter trabalhadores lesionados, nós vamos ter trabalhadores que... Aí são mobilizações que a nossa confederação, junto com os sindicatos e federações, fizemos. Nosso tradicional frango, conhecido, que o frango é muito mais valorizado nesse setor, infelizmente. Temos ali trabalhadora, lutas, aí na Previdência Social, que o frango todo robusto e o trabalhador lá sentadinho, todo doente, todo mutilado. E aí as vítimas, senador, são isso. Essa é uma trabalhadora que hoje com 42 anos, 11 anos de desossa, hoje toma 2 doses de morfina para suportar a dor, certo? Está aposentada por invalidez. O que é que eu quero dizer com isso? Esse é outro trabalhador de uma outra empresa, também com 5 anos de empresa, já está inválido. Essa trabalhadora, se não me engano foi o companheiro do Colutas que colocou, infelizmente essa trabalhadora com 40 dias de trabalho, ela perdeu a mão direita numa máquina. E hoje está em benefício da Previdência sem receber benefício. Está afastada da empresa sem receber salário da empresa. E além de mais, essa trabalhadora hoje, ela não retorna mais ao trabalho, senhores. Sabe por quê? Numa bela visita internacional que visitam muito o mercado brasileiro, e o governo brasileiro não se preocupa com isso, é lógico, o melhor é ter o lucro das empresas. Essa trabalhadora ela foi escondida no vestiário da empresa para que a comitiva internacional não verificasse que ela não tinha uma mão. Então, hoje, essa trabalhadora não retorna mais ao trabalho por complexo psicológico dela, ela chega na porta da empresa, começa a chorar, certo? Está afastada para a Previdência, sem receber o benefício, aquilo que os colegas colocaram aqui, está afastada da empresa, porque a empresa disse o seguinte, ela entrou com ação judicial, cobrando o direito da mão que ela tinha, quando entrou lá. Mãe com 37 anos de idade. Senhores, quero dizer o seguinte, para fechar um pouco da minha indignação, senador, deixar como sugestão aqui, nós temos urgentemente, o governo brasileiro tem que fortalecer o nosso Ministério do Trabalho. Não podemos mais viver nessa inércia de ter um ministério que nós temos sem ação em cima, não de fiscalizar a carteira assinada, e sim vir verificar as condições de trabalho que são os trabalhadores. Nós temos que urgentemente, senador, aqui aproveito a presença de mais senadores, o médico do trabalho das empresas não pode ser considerado como funcionário das empresas. O porquê que o Ministério da Agricultura tem os seus médicos que têm autonomia total dentro de um abatedouro de frango ou de qualquer abatedouro de carnes desse país, que podem parar a produção a hora que eles quiserem. E o CIF, e os médicos do trabalho não podem, mesmo verificando as condições inadequadas de trabalho, que estão ali, mas é para complementar uma lei que o Brasil exige, que as empresas têm que cumprir com médicos, engenheiros e técnicos de segurança. Nós queremos deixar aqui também a responsabilidade das empresas de estar encaminhando os trabalhadores com dignidade para a Previdência Social, não subnotificando as comunicações de acidente de trabalho. Aos nossos senadores que estão aqui, um alerta ao nosso governo, que o BNDES não pode estar dando dinheiro para as empresas, os grandes grupos, comprar empresas, mas não tem responsabilidade social, ou fechar empresas, como está acontecendo no Brasil. Dão dinheiro nosso para as empresas comprarem e sem responsabilidade nenhuma, para mutilar e, além de tudo, fechar pequenas plantas, mas que empregam aí 1.000, 2.000 trabalhadores no universo de 10 a 15 mil cada município que existe. Nós não podemos continuar, senadores e senhores, e todos os técnicos que temos aqui, nós não podemos continuar com os planos de participação nos lucros nesse setor, aumentando metas para dar um pouquinho mais de dinheiro. A participação tem que ser pelo reconhecimento da lucratividade da empresa sem metas. Nós não podemos continuar... Sério, banco de horas também. Banco de horas. Nós não podemos continuar no Congresso Nacional se discutir terceirização, porque aí vai dar contramão daquilo que a Seara, que a Marfrig colocou, porque terceirização é exploração da mão de obra.
Ninguém terceiriza nada se não quer diminuir o custo que vai ter dessa mão de obra. E quando se paga menos, se tem menos condições de trabalho. Isso é precarizar, isso é a falta de visão estratégica da classe patronal que acha que ainda o ser humano é para matar e ser morto. E além de tudo, quero dizer o seguinte, e pedir e implorar, senador Paulo Paim, senador Calcido Maldani, senador Eduardo Suplicy, gostaria de ver ainda nessa casa a aprovação do nosso projeto de lei da classe trabalhadora, não importa quem foi o pai ou quem foi a mãe, mas os trabalhadores das agroindústrias brasileiras, como coloquei no início da minha fala, um dos setores que mais mutila trabalhadores. Nós temos urgência nesse projeto de lei que está aqui, que fala de 36 horas para esse setor, porque é urgente, senador, porque muitos e muitos trabalhadores estão tendo o seu dia a dia, né, e muitas famílias sendo mutilizadas, porque uma outra questão que está no nosso setor, que quero alertar, que já deve estar na cabeça dos empresários, é o suicídio, as doenças mentais nesse setor. E para finalizar mesmo, quero dizer, se nós, aí falo aqui para os colegas da Marfrig, se nós, e quero elogiar já a presença deles, porque pelo menos vieram aqui e tiveram a coragem de estar fazendo o debate, que outras empresas fogem, certo? Agora, se não tiver uma união entre o governo brasileiro, as empresas, a agroindústria, que eu estou falando da agroindústria porque é o meu setor, e a classe dos trabalhadores, nós vamos acontecer o seguinte, o mundo vai saber como é produzido o frango brasileiro que é exportado. Porque nós não podemos valorizar mais o frango e deixar o ser humano em segunda via. Muito obrigado a todos e parabéns, senadores.